pessoal! Vocês conhecem alguma história de serial killer? Ou melhor, traduzindo para o português, o assassino em série? Acredito que a resposta da maioria será sim, nem que seja na ficção, através de filmes e séries. No vídeo de hoje falarei sobre o conceito, relembrarei alguns casos e darei indicações de produções cinematográficas. Caso gostem do vídeo, né? Se inscrevam no canal, deem um like e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar a disseminar a psicoeducação em saúde mental, tá bom? Vamos lá para o vídeo então? Com certeza vocês já ouviram falar de algum serial killer nos noticiários. Quem aqui se lembra de Jack, o Estripador? Ele foi responsável pelo assassinato de profissionais do sexo em Londres em 1888. O que chamava a atenção era que suas vítimas tinham os órgãos internos removidos de maneira praticamente cirúrgica. Teve também o assassino do Zodíaco, que nunca foi capturado, né? Ele cometeu assassinatos durante a década de 60 na Califórnia, nos Estados Unidos, e até hoje o FBI recebe denúncias de pessoas que podem ser o verdadeiro assassino do Zodíaco. Mas nunca chegou a, de fato, uma conclusão concreta. Outro caso muito famoso foi de Charles Manson. Esse manipulador atingiu um patamar de maldade que poucos conseguiram, hein? Ele era líder de uma seita de São Francisco, nos Estados Unidos, na década de 60, e estimulou membros do seu grupo a liberar seus instintos assassinos e roubar para a seita. Normalmente, eles escreviam mensagens com sangue das vítimas nas paredes do local onde o assassinato ocorria. Tenebroso, né, pessoal? Também temos casos de mulheres. A Mary Ann era inglesa e matou mais de 20 pessoas, incluindo seus próprios filhos, 3 maridos e um amante, além de diversas outras crianças para pegar o seguro. Já Mary Bell tinha apenas 10 anos de idade quando começou a matar outras crianças menores. Imaginem. Teve também a Dorothy Point, que foi sentenciada à prisão perpétua aos 60 anos de idade por matar moradores do seu lar para idosos, para continuar a receber os benefícios dele. Imaginem. Para quem acha que o Brasil está fora dessa lista, vou lembrá-los de alguns casos emblemáticos, como o Pedrinho Matador, que se considerava justiceiro, ele só matava para compensar algo de errado que alguém tinha feito. Sua quantidade de vítimas é estimada em mais de 100, e dentre essas pessoas está seu próprio pai. Tem a Águia Mansa, que foi condenada a um total de 580 anos de prisão por ter matado 28 meninos entre 4 e 15 anos no Maranhão. Ainda tem o Maníaco do Parque, o Maníaco de Goiânia, Chico Picadinho, o Vampiro de Niterói, o Monstro do Morumbi, entre tantos outros. Tá bom, pessoal? Mas afinal, o que é um serial killer? O termo serial killer, pessoal, foi usado pela primeira vez em meados da década de 70 por Robert Hessler, ex-diretor do Programa de Prisão de Criminosos Violentos do FBI. Traduzindo para o português, podemos chamá-los de assassino em série ou assassino serial, tá bom? De maneira resumida, serial killer é um tipo de criminoso que comete homicídios com determinada frequência e seguindo um modus operandi. O primeiro obstáculo na definição de um serial killer é que algumas pessoas precisam ser mortas para que ele possa ser definido dessa maneira. Alguns estudiosos acreditam que cometer 2 assassinatos já faz daquela pessoa um serial killer. Outros, no entanto, afirmam que o criminoso deve ter assassinado pelo menos 3 pessoas e ainda tem os que consideram a partir de 4 vítimas. Então, a quantidade de homicídios para classificar um serial killer vai depender muito do referencial que você estiver lendo. Para simplificar, aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Justiça, em 1988, definiu o serial killer como, abre aspas, uma série de 2 ou mais assassinatos cometidos com eventos separados, normalmente, mas nem sempre, por um infrator, atuando isoladamente. Os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que varia desde horas até anos. Quase sempre, o motivo é psicológico e o comportamento do infrator e a evidência física observada nas cenas dos crimes refletem nuances sádicas e sexuais. Fecha aspas.
Além disso, o assassino em série escolhe suas vítimas, na maioria das vezes, com características semelhantes. Com frequência, eles matam seguindo um determinado padrão, seja através de uma determinada seleção de vítima, por exemplo, meninos, adolescentes, ou mulheres com menos de 30 anos, ou ainda um grupo social com características definidas, como profissionais do sexo, policiais, homossexuais, entre outros. Um dos pontos mais importantes para o diagnóstico de um assassino em série é um padrão geralmente bem definido no modo como ele lida com o crime, o modo como matam suas vítimas e se livram dos corpos. Além disso, o serial killer costuma atuar numa área definida, por exemplo, uma fazenda, um parque, sua própria casa. Há alguns ainda que matam numa determinada cidade, ou região. É raro que atue numa área muito grande, mas temos casos de serial killers sim, que atuaram em vários estados de um mesmo país ou ainda em vários países, mas essa é a exceção. E todo serial killer opera da mesma maneira? Não. Existem basicamente dois tipos de assassino em série: os organizados e os desorganizados. Os assassinos de série, organizados, são sujeitos que normalmente exibem inteligência normal e conseguem se inserir bem na sociedade. São muito mais difíceis de serem pegos, tá? Pois planejam seus crimes, não costumam deixar provas e podem ter uma vida aparentemente normal, com companheiro ou companheira, filhos, emprego. Já os desorganizados são impulsivos, não planejam seus atos, costumam usar objetos que encontram no local do crime e muitas vezes os deixam para trás junto com muitas outras provas. Esses geralmente são os que são pegos. E existem características na infância semelhantes entre os assassinos em série? A resposta é sim. Quando a gente vai olhar a história desses assassinos, 3 comportamentos durante a infância chamam muito a atenção. São eles: enurese noturna, que é fazer xixi na cama; piromania, que é tocar fogo nas coisas; e crueldade com animais. Além disso, alguns têm histórico de abuso físico, psicológico ou sexual na infância, tendendo a isolar-se da sociedade ou vingar-se dela. Essas experiências difíceis introduzem o assassino em série em um mundo imaginário, onde ele revive os abusos sofridos, identificando-se dessa vez como o agressor, tá? Falando um pouco de história, para quem acha que estamos falando de uma condição recente, está muito enganado. O primeiro serial killer documentado foi o médico Henry Ward Holmes, no século XIX, nos Estados Unidos. Apesar de ter confessado somente 27 crimes para os policiais, acredita-se que esse número possa ser muito maior, já que Holmes teria dito que fez por volta de 200 vítimas. Além de ser um assassino em série, o Holmes também era um estelionatário e um bigamista, o que foi tema de mais de 50 processos apenas em Chicago. A propósito, o país que tem mais relatos de serial killer é os Estados Unidos, seguindo da Inglaterra, África do Sul, Canadá e Itália. Ressalto que essa informação depende do sistema de notificação de cada país, então nada de comemorar tão cedo, tá bom? O primeiro caso descrito no Brasil foi em 1926, em São Paulo, por Preto Amaral. Ele foi acusado de estrangular e sodomizar um rapaz de 27 anos. Em alguns de seus crimes, ele cometeu o ato de necrofilia nos corpos ainda quentes de suas vítimas. Depois desse, supostamente cometeu mais outros 2 crimes iguais, tá? E ainda teve uma tentativa de esganamento e atentado violento ao pudor. Uma dúvida muito comum é: todo psicopata é serial killer? E a resposta é não. Depois desse vídeo, nada de confundir psicopata e serial killer, Lembrem, o assassino em série comete homicídios seriados, separado por um intervalo de tempo, com determinado modo de atuação. Já o psicopata, apesar de frequentemente desafiar valores éticos e morais, pode nunca cometer um assassinato. Ainda digo mais, pode nunca cometer um crime. A característica central do psicopata é a transgressão para benefício próprio pessoal. O psicopata tem dificuldade de seguir regras, não tem remorso ou culpa, com efeito de suas ações sobre o outro, não tem empatia, é manipulador, impulsivo,
mas não necessariamente criminoso. Mas é importante frisar que estudos apontam que mais de 80% dos serial killers preenche também os critérios para a psicopatia, ok? Para saber mais sobre psicopatia, assista o nosso vídeo sobre psicopatia, vou deixar aqui o link no final, tá bom? Mudando de assunto para ficar mais leve, vocês já repararam quantos filmes e séries exploram esse tema? Posso citar vários aqui para vocês que tem serial killer como personagem. Vamos lá? Se preparem, viu? Porque a lista é grande. Dentre os filmes, posso citar Onde os Fracos Não Têm Vez, Dragão Vermelho, O Silêncio dos Inocentes, A Casa que Jack Construiu, Jogos Mortais, Os 7 Crimes Capitais, O Massacre da Serra Elétrica e um montão de outros. No formato de série, posso exemplificar com Dexter, Você, Mindhunter, Motel Bates, Chuck e a lista continua. Ainda tem os documentários. Só de Ted Bundy eu consigo me lembrar de 3, que são eles: Conversando com o Serial Killer, A Procura de Ted Bundy e Apaixonadas por um Assassino. Para quem não lembra do caso, Ted Bundy foi um notório assassino em série americano, né? Que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 70. Ele confessou 30 homicídios em 7 estados, mas o número real de vítimas pode ser bem maior. Uma coisa chamou bastante atenção na época foi que Ted Bundy, que era formado em Direito e Psicologia, agiu como seu próprio advogado no seu julgamento, atraindo enorme atenção da vítima. Vale muito a pena assistir, tá bom? Ainda tem muitos outros documentários de outros assassinos em série, que a lista seria imensa aqui para eu falar. E vocês já se questionaram o motivo de tantas pessoas se interessarem por produções cinematográficas com serial killer? O motivo desse fascínio pode ser decorrente, do que explica Jung, na seguinte maneira, abre aspas: a sensação de todo crime provoca o interesse apaixonado pela perseguição e julgamento do criminoso, demonstrando que todo mundo, desde que não seja insensível ou apático, é excitado pelo crime. Platão já sabia que a visão do feio provoca o feio na alma. É um fato inegável que o mal alheio rapidamente se transforma em mal na medida em que acende o mal na própria alma. Fecha aspas. Ou seja, o que Jung e Platão querem dizer é que a gente vivencia o nosso lado mal, nosso lado perverso, quando assistimos essas produções. E que entre nós é melhor dar vazão dessa maneira do que ir a ato, não é? Então, pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o vídeo, tá bom? Com seus amigos. Caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, podem escrever aqui embaixo que teremos o prazer de responder. Beijo para vocês, até a próxima!